Bem-vindo ao Trocando Ideias, o podcast do GMI que promove discussões importantes para a nossa sociedade. Eu sou Rodolfo Paganelli e hoje a gente está aqui para falar sobre orgulho LGBT, em homenagem ao mês do orgulho LGBT+. Ao longo dos anos, o movimento LGBT+, conquistou muitos direitos na sociedade. E uma dessas ferramentas desse movimento é o orgulho. Porque o orgulho não é só uma celebração, é uma afirmação de identidade. É um catalisador para mudanças sociais, promovendo visibilidade e entendimento, desafiando estereótipos e preconceitos enraizados. Aqui no GMI, a gente vai promover essa discussão para entender um pouquinho mais como que o orgulho ajuda a comunidade a ser cada vez mais aceita e confiante dentro da sociedade. Então hoje a gente está aqui com a Júlia. Olá! Com o Caio. Oi, gente. E com o Igor. Olá. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o que é orgulho pra gente do Vale. A gente trouxe todo o Vale aqui do GMI para conversar um pouquinho. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre orgulho. Vou começar com o Igor. O que é orgulho pra você, Igor? Bom, vamos lá. Eu acho que é, acima de tudo, um processo, né, que a gente constrói durante a vida, com o que a gente vai passando, né, e a gente constrói com todas as nossas vivências, as dificuldades. É literalmente aquela frase, né, a gente pega as pedras do caminho e constrói o nosso castelo, né, tanto internamente em casa, né, com a nossa família, principalmente, né, que é a nossa base, também na rua, né, na escola, principalmente, a gente passa por muitas questões também. Então, todo esse processo, né, todas essas vivências que a gente tem, que a gente vai literalmente pegando as pedras e construindo o nosso castelo, né, e a gente acaba até falando que a gente não pode tirar ninguém do armário, né, porque isso é um processo individual de cada um, né, e cada um tem o seu tempo, né, então a gente não pode forçar ninguém a sair do armário, né? A gente não sabe as dificuldades, o nível de sensibilidade de cada um, é um processo muito pessoal mesmo, né? Eu acho que essa questão de sair do armário, a pessoa tem que estar bem também consigo mesmo. Exatamente. Né? Não adianta ela só avisar todo mundo que, enfim, que se reconhece como LGBT, mas também ela tem que ter essa autoafirmação dela primeiro, essa autoaceitação dela primeiro, né? Eu acho que é por isso que o orgulho também ele entra nesse lugar de ajudar a gente a se aceitar, né? Exatamente. E você, Caio, como é que você acha que o orgulho te ajuda ou te ajudou? Como que você começou a entender esse orgulho para você? Eu acho que a construção do orgulho é um processo muito de mitigar a vergonha, porque a gente cresce com uma vergonha muito inerente a nós, assim, tanto por família, religião, quem é criado em algum dogma muito forte, ou enfim, a escola é muito protagonista disso, de proporcionar vergonha, de fazer você se sentir envergonhado. Eu acho que o orgulho é o processo inverso, é você entender que na realidade você tem que se sentir orgulhoso daquilo que você é e não sentir vergonha. Então, falando sobre mim especificamente, eu acho que o processo de construção do orgulho é muito demorado, porém é muito interessante ver como você se conhece. Eu acho que é um processo muito de autoconhecimento. Então, se sentir orgulhoso, por que se comemorar o orgulho, eu acho que muito se pergunta do que nós nos orgulhamos. Eu acho que orgulho de sermos nós mesmos. Eu acho que tem que ter muita coragem no Brasil de ser você mesmo. Tudo bem que nós temos muitos direitos conquistados, a luta, mas ainda falta muito e eu acho que o orgulho proporciona aquele pingo de esperança que falta pra gente. Eu acho que a gente tem que pensar, né, que a gente dos LGBTs+, a gente muitas vezes tem que entender que tudo bem ficar com outra pessoa, tudo bem o nosso desejo. Então Sim. Acho que o orgulho ele vem muito nesse lugar, né, da gente ver que tá tudo bem, que acho que é diferente, por exemplo, o pessoal falar, por que não tem o dia do orgulho hétero? Porque os héteros nunca precisaram aceitar se eles gostam de uma pessoa do sexo oposto. Uhum. Diferente da gente, que muitas vezes a gente tem que aceitar, tem que ter todo esse processo de aceitação, né, para entender que tá tudo bem gostar de alguém do mesmo sexo, ou se identificar com uma outra identidade de gênero que não a sua biológica, né? Então eu acho que
o orgulho ele vem muito nesse lugar da gente ajudar a gente nesse processo de aceitação, né? Sim. E você, Gil, como é que foi para você essa aceitação? Como é que foi na sua vida esse momento de se aceitar? Eu acho que começou, acho que como para todos nós, né, uma coisa muito mais interna, muito mais pessoal, né? Porque querendo ou não, a gente cresce numa sociedade muito conservadora, não importa, né? Acho que, claro, ao longo das gerações isso vai amenizando, mas então é essa culpabilização, tipo, não, eu não quero ser isso, sabe? Não, sabe? Então primeiro você se aceitar e depois você jogar isso pro mundo, sabe? Acho que cada um, mas pra mim, assim, eu sou assim, né? Eu como bissexual, foi a melhor coisa que eu descobri, assim, eu não preciso escolher qual gênero eu vou gostar, qual sexo eu vou gostar, eu gosto de pessoas, sabe? E isso foi maravilhoso pra mim e descobrir que tem outras pessoas como eu foi ótimo. Então acho que o orgulho, ele vem muito disso, de eu não tenho que sentir vergonha disso, porque é normal, é comum, você não está sozinho, né? Então acho que isso é o ponto mais alto, assim, pra sentir orgulho. Eu acho que é legal esse acolhimento, né? Que, principalmente essa sigla LGBTQIAP+, então já é uma sigla aí com bastante letrinhas aí, cada uma que está ali definindo alguma característica, né, dentro da comunidade. Tem um N também. Tem um N, tá? Dos não binários. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Que essas siglas muitas vezes assustam as pessoas, falando, mas eu tenho que saber tudo isso, tenho que saber o que significa cada letra. Eu gosto muito de pensar que quem não se identifica nessa comunidade não precisa saber tudo. Sim. Essa sigla é muito mais pra gente sentir que existe uma comunidade, que existe pessoas que passam pelas mesmas questões que a gente, do que uma forma de segmentação ou alguma forma tipo de diferenciar a gente de héteros, de cis. Então é uma forma de mostrar que existe pessoas diferentes do que se vê predominantemente, né, que são héteros e cis. Então existe essa comunidade que atende outras vertentes da sexualidade, da identidade de gênero. Existentes, assim, eu acho importante até enfatizar o porquê comunidade, porque nós precisamos de rede de apoio. Eu acho que no processo de identidade a gente cria enquanto LGBT é muito árduo, é muito cruel às vezes. Então, eu acho que a importância da comunidade, de você entender uma comunidade, você poder se identificar, ver em outras pessoas o que você é, tira você de uma solidão muito grande. Então, muitos falam sobre a solidão de jovens LGBT, e eu acho que a comunidade faz esse papel de uma família, porque muitas vezes a família que você tem é a família de amigos que te aceitam de alguma forma. Uma coisa que eu vejo que é muito comum no nosso meio, né, dos LGBTs, é esse amigo-família, né? Sim. Que a gente acaba tendo essas amizades que acabam entendendo e sendo muito mais profundas com a gente do que a própria família, que às vezes não entende nossas questões, não entende nossas dores. Então, acho muito legal essa união que existe entre os relacionamentos, né? Sim. Dessa comunidade. As dores nos unem, né? Porque a gente se identifica pelo que a gente passa na rua, né? Na rua, em qualquer lugar, né? Em casa, na escola, como o Caio falou. Então, isso acaba unindo a gente, né? Eu acho que a Gil falou que ela teve aquele momento, né, tipo de não quero ser bi, não quero sentir esse desejo. Vocês também sentiram esse momento de rejeitar a sua sexualidade? Na verdade, eu usei meio que como uma camuflagem em casa, né? Então, para ser menos pior, né, pro meu pai, eu decretei, né, porque a gente tem que sempre dever satisfação, né? Tem essa questão também. Então, decretei a bissexualidade, né? Porque eu falei, não, fico com homens, mas também fico com mulheres, pai. Então, fica tranquilo, tá? Mas hoje, outro dia, né? Mas isso já faz alguns anos, né? E aí, outro dia, ele voltou nessa questão, né? Ele perguntou, e agora? Como que tá? E tal. Falei, 99% me atrai por homens. Não tenho mais, assim... Mas nada impede de um dia eu estar na balada e tal, né? E aconteceu de eu ficar com uma menina. E aí eu falei pra ele, por isso que não tem essa questão de rótulo, sabe? Não tem... Eu não vou me rotular porque um dia eu posso estar assim, outro dia eu posso estar assado, enfim. Então acho que eu usei mesmo meio como uma camuflagem, mas hoje eu já tenho essa questão bem mais tranquila até em casa. Esse assunto flui melhor já.
E é um processo, né, de explorar essa sexualidade. Sim, sim. Né? Porque eu também, quando comecei, eu me assumi, eu falava que eu era bi. É. E muito é por esse medo, né, tipo, das pessoas, não sei, existe um estigma ali de você ser gay, então parece que você vai mudar seu comportamento, vai mudar o seu jeito Sim, de ser. sim. E não é isso, pelo contrário, é você se É uma cartilha. conectar com a sua essência, né? Aqui, ó, como ser Manual um de gay instruções. padrão. Sim. Manualzinho. E pros héteros tem também, né? Essa Exato, cartilha de como exato. você ser bem sucedido, como você ser feliz na vida. E parece que eles querem impor pra gente que a gente também Sim. tem que seguir essa cartilha de porque você é gay, você tem que se comportar de tal jeito, Sim. você, sei lá, é uma pessoa pervertida, uma pessoa que Promíscua. só pensa em sexo, sabe? Exatamente. Então são rótulos que jogam na gente, né, pra enquadrar a gente nesses estereótipos. Sim, e eles comentam bastante também, né? Eles querem defender as crianças, né? Só que às vezes um pai hétero não percebe que ele falar para um menino, esse vai ser o garanhão, vai pegar todas, ele já está sexualizando uma criança. Sim. E eles não percebem isso. Exatamente. Acho até interessante falar sobre esses escudos da bissexualidade, que eu também usei dele por muito tempo, que isso também reforça muito a invisibilidade da bissexualidade. Eu acho que muita gente atrela esse processo, como se a bissexualidade fosse uma fase, não existisse. Eu acho até interessante como a gente se prende em alguns aspectos e pode passar uma imagem errada. Claro que não passa, enfim, para muitas pessoas deve passar. Sim. Mas, como eu disse, eu usei esse escudo por muito tempo, assim, eu pus na minha cabeça que eu era bissexual e era muito desgastante você dizer pra você mesmo que você é uma coisa que você não é diariamente, pra você não dar brechas. Olha que doideira, né? É bizarro, porque é quase um mantra, você todo dia, eu sou bissexual, eu sou bissexual, eu sou bissexual. Tem que provar, né? Até chega um ponto que você fica cansado, até um ponto que você fala, não sou bissexual. Eu gosto de homem, é isso, não gosto de mulheres, então... E isso a vida vem de que um segue. processo que muitas vezes você já estava vindo de um processo de eu sou hétero, Exato, depois exato. eu sou bi, Porque- até você Porque chegar na cabeça de um menino, sei lá, 12 anos que eu tinha, era mais aceitável dizer assim, eu gosto de homem, mas eu gosto de mulher também, então tá tudo certo. Exato, Imagino que pra Engraçado você isso, tenha sido, não sei como foi pra você, Ju. Não, pra mim foi mais fácil, né? Pra eu me descobrir, exatamente porque eu não queria me limitar. Porque desde pequena, acho que todos nós LGBT, a gente sempre se sentiu diferente. Sim. Com sentimento. É óbvio que quando você é criança, você não sexualiza nada, mas tipo, uma amiga ali que você tá com você sente um calorzinho assim, diferente, Sim. um amigo, sabe? E aí quando você cresce, você fala, tá, porque só posso gostar de meninos ou só de meninas? Porque eu não posso gostar dos dois, sabe? Porque era o que eu sentia. Então, pra mim, essa parte foi mais fácil, porque eu nunca queria escolher. Então, e aí eu vejo que esse apagamento bi é muito comum, né? Para os homens bi é mais, mas para as mulheres bi também, porque existem os dois lados. Existe o lado da hipersexualização das bi, tipo, então se você fala eu sou bi, aí os caras já acham, opa, não, vamos fazer um bem bolado aí, entendeu? Sim. Sabe, vai ficar com todo mundo na balada. E não é isso necessariamente. E também tem um lado de a pessoa achar que você precisa escolher. Né? E eu não preciso escolher, né? Por exemplo, eu tô namorando uma menina, minha namorada já há quase 7 anos. E foi um momento, assim, muito de sorte, assim. Eu tava mais afim de ficar com meninos na época, né? Na minha cabeça, quando eu nunca tinha namorado, né? Sabe? Só esses pseudo-namoros de escola, sabe? Que a pessoa não te assume e tal. Então, assim, eu falei, não, a primeira pessoa que eu for namorar vai ser um menino, porque, assim, pra falar, sociedade, tô namorando um menino, tá? Um carinha aqui, legal, aí depois não dá certo, daqui a um ano a gente termina. Depois sabe? renova a carteirinha, né? Exato. Aí, não foi tipo, eu conheci a Lê e a gente já, foi tudo muito natural. E ela também tava se descobrindo, a gente era muito nova, a gente tinha 21 anos na época. Então foi assim, foi um tapa na cara da sociedade, foi assim, já assumi minha sexualidade, já assumi meu namoro, já foi tudo junto, assim, um pacote, então... E foi você sentiu dificuldade, tipo, de momento que você se definiu bi e o momento que você começar a namorar uma mulher mesmo? Ou isso foi meio que junto pra você? Não, foi... eu me descobri bi há uns 13 anos, na época da puberdade, assim, né, que você vai. Então, eu nem tinha nunca ficado com meninas, nunca tinha beijado meninas, mas eu sabia. A gente sabe. Então, assim, então foi bem natural, assim,
Assim, é claro, com algumas pessoas já sabiam que eu gostava e tal, mas pra minha família já foi uma parte mais complexa, assim, né? Sim. De tipo, ok. Eu acho legal que você falou que a gente sempre sabe, né? E é um estigma muito grande também, que as pessoas acham que é uma escolha. Que um dia a gente acordou e escolheu passar por todo o preconceito, por todas as questões que a gente passa, Exatamente. por toda... Não que seja ruim, mas é um privilégio ser hétero no mundo de hoje. Com certeza. Tem muito mais privilégios. Hoje a gente, por exemplo, se você é um hétero e vai apresentar seu namorado ou sua namorada para sua família fica empolgada às vezes de conhecer, quer conhecer. A gente muitas vezes tem que meio que com mais tato ali para apresentar, para falar que tá namorando. Preparar antes. Eu mesmo, tipo, meus irmãos sempre apresentou namoradas, namorada de um mês já tava apresentando para minha mãe. Eu preciso ter uma segurança que aquele cara realmente é uma pessoa que é importante para mim, que vai ter um relacionamento, para eu sentir essa segurança de apresentar para minha família, porque esse processo de apresentar é difícil, pelo menos para mim ainda é, sabe? Para mim que vem de uma família mais conservadora, que muitas vezes eu tenho que explicar certas coisas para eles ainda, é um processo mais difícil do que os héteros que têm esse privilégio de simplesmente apresentar e não ter questões e não ter... Eles nem pensam sobre isso, só tipo, tá bom, é normal. Exato, é né? a vida que segue. Enquanto pra mim, pra ler, assim, a gente não conseguia nem segurar a mão uma da outra no shopping, sabe? Isso é tudo muito... Esses momentos são momentos de... Esses pequenos detalhes Pequenas são... coisinhas, né? É literalmente o que mostra o orgulho. São mini expressões de orgulho, porque você andar de mão dadas é muito poderoso, assim. Exato. Com uma pessoa do mesmo sexo. Exato. É muito... A gente falando pode parecer que não, mas é muito poderoso você dar um selinho em alguém na Paulista, por exemplo. E aqui em São Paulo a gente vê que isso é mais aberto. Sim. No interior é uma coisa muito fechada. Nossa, Você aí. demonstrar afeto em algum lugar, fora de São Paulo, normalmente em lugares, em cidades menores, parece que é um ET no meio da cidade, né? Sim. Todo mundo te olha, todo mundo te... E eu acho legal dessa questão da mão dada também. Eu lembro de um amigo meu que uma vez, ele é gay e mora numa cidade no interior, e ele veio passar um tempo aqui em São Paulo. A gente estava andando na Paulista, ele virou pra mim, não tinha nada com ele, só amigo dele só. Ele virou, posso andar de mão dada com você? Porque ele nunca tinha tido essa experiência de andar de mão dada com homem, sabe? E eu vi que, tipo, quando eu andei de mão dada com ele chegou a encher o olho de lágrimas, sabe? Então, é uma dor que pra algumas pessoas falar, é só andar de mão dada, qual que é o problema de não dar a mão na rua, sabe? Demonstra afeto em casa. Mas isso dói tanto na gente, dessa limitação, dessa censura, sabe? Parece que o nosso amor é ofensivo para as outras pessoas. E isso coloca a gente num lugar de muita dor, né? De muito sofrimento. E é isso que é, né? Amor. É uma demonstração de afeto. Porque a gente vê casos de violência, de agressão até com pai e filho. Sim, eu ia falar isso sabe? agora. Teve casos Sim. mesmo. E tipo, a pessoa tá só se abraçando, Sim. sabe? Tá se segurando a mão. Que isso, E mesmo se fosse um Que amigo, isso te exato, constrange? exato. sabe? A gente consegue ver o quanto ainda tem que evoluir a sociedade, né? Porque Você vê. uma demonstração de amor entre um pai e um filho pode virar um caso de agressão, de morte até, né? Exato. Por conta do ódio do outro lado, né? Exatamente, exatamente. O nível de aceitação que precisa ter essas pessoas. E é por isso que é importante reforçar, né, o orgulho, porque é isso, sabe? A gente não ter medo de fazer o mínimo que a gente precisa fazer pra viver bem em sociedade, porque a gente vive em sociedade. Então, assim, se o hétero não precisa pensar pra segurar a mão da parceira, do parceiro, a gente precisa, sabe? Exatamente. E essa é a questão de reforçar o orgulho, porque a gente precisa mostrar que isso é normal, sabe? Eu posso fazer isso. Então, Sim, porque a autocensura eu acho que é a forma mais cruel, assim. porque... a maior crueldade que você pode fazer consigo mesmo. Exato, Sim. porque Com certeza. não importa, tipo, você pode ter medo disso por questões externas, mas quando você se priva, é muito cruel, muito cruel. Sim, Você se priva de exatamente. muitas coisas. Questão de privação, quando eu era pequeno eu escrevia muita poesia. Ainda escrevo, mas com menor quantidade. Eu escrevia muitas poesias para meninos que eu era apaixonadinho, assim, sabe? E teve uma vez que eu até chorei, fiquei com raiva depois que eu descobri isso, que foi que eu, na hora de escrever, eu ia mudar o gênero da pessoa no poema. É um poema pra mim, mas foi automático. E depois de algum tempo lendo aquilo, eu me emocionei e falei, cara,
Olha que absurdo, ó cruel eu ter que privar um texto que assim, ninguém ia ler, mas pra mim, mudar o ele por ela, ou ela por ele, enfim, mas me impactou de uma forma até hoje, eu lembro daquilo com amargura, mas eu entendo que foi um processo, assim, é um processo. Caramba, você falou isso, eu até soltei um sorriso porque eu fazia a mesma coisa. Eu desde assim, minha pré-adolescência, eu gostava de escrever músicas, né? Eu sou da música também, né? Então, assim, eu escrevia as músicas, aí hora ou outra eu trocava o gênero, Nossa. ou eu colocava L, Nossa. sabe? E um asterisco assim, sabe? Já... Pra não falar. Sim. Óbvio que era muito óbvio quem lesse, mas pra mim era uma maneira de anular, tipo, o gênero da pessoa ali. Ai, que tipo, bom. não, ninguém vai saber. Ai, que bom que eu não Não, fui então eu único. me identifiquei muito, porque eu fazia muito isso. Falei, Nossa. não, eu não estou falando de uma menina aqui, não. Não, que imagina, isso? que não, isso, jamais. A gente tenta se enganar muito, né? Né? Eu vejo o meu processo de aceitação, de me assumir, né? Foi muito tarde, eu me assumi, me aceitei. Eu tinha 24 anos, então até meus 24 eu não aceitava, não ficava com outros homens, eu reprimia totalmente esse desejo, apesar de sempre me atrair por homem, desde criança, desde que eu comecei a ter esse desejo sexual, sempre foi por homens, nunca foi por mulheres. Sempre achei mulher linda, esteticamente, mas esse impulso sexual sempre foi para homem. Só que eu reprimi isso há muito tempo. Então eu tive namoradas, inclusive já fui apaixonado por mulheres, o que nunca rolou foi o sexo, nunca foi bom, sabe? Nunca foi natural, sempre foi uma coisa forçada, uma coisa mecânica. E isso não só me prejudicava, como prejudicava elas, porque, primeiro, eu estava num relacionamento onde não tinha a reciprocidade de sentimento, de desejo, acabava afetando muito a autoestima delas, e aí acabava virando um relacionamento tóxico, porque ao afetar a autoestima delas, elas também acabavam revidando em algumas coisas, acabavam sentindo essas dores e descontando em mim. Então virava um relacionamento tóxico porque um fazia mal pro outro, sabe? Por uma questão de não aceitação. O amor que a gente sentia, o carinho um pelo outro, isso sempre foi real. Mas o desejo, acho que é uma coisa muito forte nos relacionamentos, né? A gente sente essa necessidade de ter uma vida sexual com um parceiro que a gente escolhe para nossa vida. Então, eu acho que para mim foi muito difícil entender que eu poderia ser feliz me assumindo, sabe? E também teve uma questão para mim muito importante, que eu tinha muito medo do que eu iria me transformar. Porque é aquilo que a gente estava falando no começo. Existe uma cartilha que é imposta pra gente. Então, se a gente é gay, a gente tem que ter certos tipos de comportamentos. Sim. E comportamentos que pra mim não tinham muito sentido com a minha identidade, com o que eu sentia dentro de mim, sabe? E aí esse medo de mudar minha personalidade, de virar outra pessoa, também foi uma coisa que me assombrou muito, sabe? E essa construção do orgulho, eu acho que veio muito nisso, em entender que tudo bem, eu sou gay, eu sou feliz desse jeito, e esse orgulho ele foi sendo construído em mim a partir do momento que eu me aceitei, né? A ponto de chegar momentos, hoje, né? Um momento desse que pra mim eu não seria hétero, não viria de outro jeito pra esse mundo, não escolheria outra sexualidade pra mim, sabe? As experiências e a vivência que eu tive por ser gay, o tanto que eu consegui desenvolver minha mente, meu emocional por isso, também é uma coisa que me orgulha, sabe? As dores, ela tem o outro lado da moeda, porque eu acho que a gente fica mais forte, a gente se explora mais, tanto no sentido de autoconhecimento, quanto no sentido sexual, que eu vejo que muitas vezes ali os héteros acabam ficando em relacionamentos mais dentro do padrão, né? Dentro do que se espera de um relacionamento. Sim. E a gente ainda se coloca nesse lugar mais de descoberta, né? Como que foi para vocês esse processo de se assumir, de se aceitar e de construção do orgulho? Bom, então, como eu falei, né, teve a questão na minha adolescência, né, eu lembro que meu pai, ele fazia bastante, de tudo, assim, né, para diminuir, assim, ou pelo menos para não mostrar, e é uma questão, assim, de preocupação com o de fora, né, ele já tinha passado essa questão mais interna, dentro de casa e tal, que até hoje ele tem, né, essa preocupação com o externo. Então era frases, por exemplo, né, então eu falava, sei lá, um coelhinho, aí ele falava, coelho, não é coelhinho.
Então, assim, sabe, essas pequenas coisas assim que ele fazia e às vezes ainda faz, né? Então, eu uso uma calça mais apertada e falo, essa calça tá meio esquisita, não sei o quê. Então, são coisas que ainda acontecem, né? Que eu vejo, que é nítido, né? Mas hoje nem me atinge isso mais. Né? Então, esse processo, assim, foi driblando mesmo, né? Todas essas questões. E também, de uns anos pra cá, mostrando pra ele, né? Falei, não dá, assim. Nos dias de hoje é inadmissível, né? Então, eu sempre tô mostrando vídeo pra ele, né? Enfim. E eu acho que em questão a família, o restante da família foi bem mais tranquilo, né? Meus irmãos, minhas primas, são mais mente abertas, né? Até por serem mais novos e tal. Então eu acredito que a idade ajuda, né? Um pouco. Acho que a autoaceitação nossa também ajuda bastante. Sim, né? com certeza. Se autoaceita é muito mais fácil de se Exatamente. assumir para os outros. Né? Anos e anos de terapia, gente. Muita terapia. certeza, é. Sim. Ajuda bastante, né? Mas- E eu acho que... Não, desculpa, eu vou assumir um papel de entrevistadora rapidinho, Não, mas é porque eu tô realmente interessada. Mas como foi pra você se assumir? Você fala muito do seu pai, né? Então Sim. acredito que seu pai e você são muito próximos, né? É aquela relação de tapas e beijos, né? É, normal. Quem muito se ama também dá É. muito Exatamente. cascudo, né? Então, na verdade, eu não cheguei nem a me assumir, né? Eu Uhum. fui descoberto, eu digo Entendi. assim. Foi na faixa dos 11, 13 anos, né? E ele pegou meu celular, viu que eu tava ficando com um cara e tal. E aí foi aquele bafafá, né? Ele saiu de casa, passou a noite fora. E eu passei a noite conversando com a minha mãe. Enfim, e aí com o tempo, era um assunto que não se tocava em casa, né? Não falava disso, né? Mas desde então, desde que aconteceu isso, eu coloquei na minha cabeça. Bom, tudo bem, eu entendo que aqui dentro de casa vai ter um processo e tal, só que eu não posso me privar da minha vida por conta desse processo, né? Então, eu entendi, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, né? Vou pra rua e tal, enfim. Né? E aí, com os anos, como eu falei, né? Eu comecei a levar esse assunto para dentro de casa durante a minha adolescência e tal. E aí, de uns anos para cá, depois dos meus 20 anos, eu comecei a introduzir esse assunto lá para poder ajudar nesse processo, né? Porque eu via que quando eu levava, às vezes, algum assunto, não tinha evolução do lado deles, né? Ainda mais do meu pai. Então, eu falava, não, eu preciso ser mais, né? Levar. Então, eu comecei a trazer conteúdos, vídeos, como eu falei, mostrava para ele. Que legal. Então, foi assim esse processo, né? Você viu que foi depois dos seus 20, né? É uma coisa que a gente tem que amadurecer dentro da gente, né? Sim, Também, sim. né? Então, quem se assume antes disso, né? Até pra si mesmo, né? Como o caso do Rô, é também um processo de você amadurecer, porque você tá... Principalmente você, né, Rô, que foi criado numa família mais conservadora, né? Isso estava tão internalizado que você não assumia pra você mesmo, né? Sim. Eu acho que como o Igor falou, né, a gente não tem essas referências, né, em casa, né, e acaba tendo que ir pra Buscando fora na para rua. se descobrir. Exatamente. Então é um processo de descoberta muito solitário, sabe, pro LGBT. A gente acaba tendo que se explorar, ter que se relacionar, entender como é que é um relacionamento, como é que é diferente de pessoas que têm isso em casa, que tem aquela fantasia de casamento, da mãe levar pro altar, do pai levar pro altar. Os próprios filmes, né? Filme, nos- novela, sim, você nos só vê fal- casal hétero, você vai falar, Nos não. falta referência. Eu acho que Exatamente. ainda mais eu acho que as referências que nós temos são deturpadas, assim. Sempre a chacota na televisão, sempre aquela pessoa amargurada, é a lésbica que não encontrou o verdadeiro amor. É a lésbica, como é que fala? Professora- Mal-humorada, Exato. cabelo curto. É o gay cro da novela. É. E vale salientar que o problema não é que existam essas pessoas, Exato. mas que é um espectro. Existem outras É um pessoas estigma, também. né? Exato. É um estigma. É. E foram personagens criados por pessoas Sim, héteros. e essa vale falta salientar. de referência é muito prejudicial pra gente enquanto questão de mais velhos, assim, uma questão pra frente, por exemplo. Eu penso muito em questão de idade, assim. E você não vê muitas referências de gays velhos, assim, gays mais velhos. Ou relacionamentos mais duradouros, porque nossas referências são muito anos 80 AIDS, assim. Exato. Uma geração dizimada pela AIDS que até hoje nos assombra. Sim. E então, basicamente, gays não envelhecem e não se apaixonam, até porque a gente também tem que fazer uma meia-culpa que nossa comunidade tem uma idolatria pela idade, assim, e que a partir de certa idade você já é maricona, você já é a gay velha. Você não vale mais nada, nem pra comunidade. Só pra fetiche. Exato. Essa questão das referências que você estava Sim. falando, né? A gente tendo referências de casais mais velhos, a gente vai naturalizar isso, não vai levar isso como uma coisa
fora, que era aquilo que eu tava falando, eu tive muita dificuldade de me aceitar porque as referências que eu tinha, eu não me identificava. Então, quando eu era criança, eu morava numa cidade pequena, que não tinha ninguém assumido na cidade, não tinha referências que conviviam comigo. As referências que eu tinha era pela TV, e as referências que tinham na TV era Vera Verão, era Clodovil, era essas referências muito estereotipadas. Então, a gente não se identificava, pelo menos eu não me identificava com essas referências, né? E aí que é importante a gente trazer referências de novela, trazer casais diferentes, pessoas diferentes, para que isso seja uma coisa mais naturalizada na sociedade, né? Acho que o que hoje ajuda bastante é a rede social, né? Com certeza. YouTubers, influencers que a gente segue, né? Eu peguei aí de 1 ano pra cá, de 2 anos pra cá, segui um monte, assim, que eu não seguia, conheci vários, assim. Enfim, isso ajuda bastante no nosso processo interno, com a gente mesmo. Sim. Não, eu ia falar, pra não desvirtuar muito do assunto, pro Caio contar como é que foi. Ai, Se você tiver vontade, não, claro. eu me sinto completamente à vontade, eu adoro falar Perfeito. essas histórias. Manda abraço. Eu me entendi como LGBT muito pequeno, assim, eu era bem novinho, porque naquela coisa de escolinha, eu vejo até fotos dessa época e eu vejo o menino que eu gostava lá, bem pequenininho, aquela paixãozinha, sabe? Só que eu fui me entender mesmo como LGBT, eu então me dizia bissexual, aos 13 anos, 14 anos, assim, começo do ensino médio, Sim. que eu me apaixonei por um menino novo da escola. Aí foi todo um caos, aí... Por muitos anos eu me disse bissexual, até que chegou o terceiro ano do ensino médio, eu vi muita receptividade na minha sala, e num momento, assim, o professor foi me perguntar se... você se relacionaria com uma menina gorda? Essa era a pauta. Essa era a pauta. Nossa. E veio pra mim, eu falei, olha... Não, mas porque eu me relacionaria com um menino gordo. Aí foi toda uma questão, mas eu não senti absolutamente nada de hostilidade da minha turma e eu me senti muito bem. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a viver uma vida de agente duplo, assim. Porque na minha escola, depois na faculdade, eu vivia como eu era, um menino gay. E em casa eu já era mais podado, já era mais calmo, só que... Ano passado, no dia da eleição do presidente atual, eu tive um momento lá que eu acabei contando pros meus pais que eu era gay. Só que foi um momento que, por muitos anos, eu criei coisas megalomaníacas na minha cabeça. Criava um monstro, nossa, fantasiava... Eu sou meio dramático, então eu fantasiava, nossa, Shakespeare, eu saí de casa, já tava procurando um Airbnb, enfim. Mas, na realidade, não. Foi, na verdade, bem bonito. Meus pais super carinhosos, meu pai, meu amor, assim, super carinhoso. Legal. E foi muito bom. Claro que eles demonstraram muita preocupação, óbvio. Quando eu pintei cabelo também, porque é uma questão, né? Eu tô colocando um alvo na minha testa, olha o gay aqui. Mas foi um processo... Acho que muitas coisas me salvaram, assim, nesse processo. A poesia me salvou nesse processo. Ter referências como um cantor que eu gosto, Renato Russo, foi uma referência. Bom. Então, eu acho que... Mas eu também eu entendo os meus privilégios de poder me entender gay em 2015, assim. Que é um ano que muita coisa estava acontecendo, muitas revoluções. Então, eu não tive muitos problemas na escola. Eu entendo o meu privilégio e entendo também que pessoas não passaram por isso. Mas o meu processo foi esse. Muito legal. Eu acho que o legal de ver isso é como que as pautas gays, elas incentivam a gente a se aceitar também. O que você falou lá da epidemia de HIV que teve, né, nos anos 80, foi uma coisa que dizimou a comunidade, né? Só que, por um outro lado da moeda, foi um evento que trouxe a nossa comunidade para a luz. Sim. Porque antes disso Sim. era totalmente oculto. A gente só se relacionava em lugares escondidos, não se falava sobre. Nos guetos, né? Sim. Então, foi naquele momento onde a comunidade estava sendo dizimada que levantou essa força de não, vamos nos impor, vamos atrás de uma cura, vamos atrás de um tratamento, vamos mostrar que isso está acontecendo, sabe? Sim. Então, eu acho que esse momento que a gente começa a se impor, que a gente começa a falar, e aí vem o orgulho, né? Tipo, nós existimos,
é importante para que outras pessoas também possam falar isso, eu existo. Né? Sim, é o orgulho de nós estarmos aqui contando nossas histórias, de não Exato. sentirmos envergonhados de contá-las e dando risada, se emocionando. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. E eu sinto até orgulho de poder ser uma referência Sim. para pessoas que eu não tive essa referência, por exemplo. Então, talvez se eu tivesse escutado uma conversa dessa quando eu era adolescente, quando eu era Sim. criança, o meu processo seria muito mais rápido, mais fácil. Sim. E isso é importante, né? Estimular essas conversas, esses bate-papos, e não só dentro das nossas bolhas, a gente alcançar outras bolhas também, pessoas que são mais conservadoras, tirar um pouco o estigma daquele militante agressivo que vai querer forçar as pessoas a aceitar a gente de qualquer forma. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que a gente precisa ter essa conversa, precisa ter esse diálogo. Esse diálogo, sim. Entender as dificuldades dos outros. Eu tive muita dificuldade de aceitar vivendo e sentindo tudo que eu sinto. Eu imagino os meus pais que não sentem o que eu sinto. Como que para eles é mais difícil de entender. Não que vou passar a mão na cabeça e vou justificar qualquer atitude. Mas eu acho que a gente tem que ter essa compreensão e essa empatia para a gente conversar de um jeito mais aberto, né? De um jeito mais ameno também, não tão agressivo, não tão impositor, né? Eu acho que levando de uma forma natural, né? Assim, é a base para a gente conseguir levar isso para eles, né? Para as pessoas que têm mais dificuldade de entender, né? O fato de ser pai e mãe, às vezes ajuda por conta do amor, né? Que tem no filho e tal. Mas eu acho que levar, assim, com muita calma, com muita conversa, muito diálogo, né? No tempo deles, assim, para eles entenderem. E há famílias e famílias, né? Exatamente. Tem amor incondicional, pais que têm amor incondicional, e tem pais que infelizmente não têm esse amor. Pois é. Então, realmente tem situações onde o melhor é a pessoa se afastar. Sim, sim. É a pessoa procurar um lugar seguro, um lugar de acolhimento. Como a gente falou, criar uma família na rua, né? Com outras pessoas que acabam se identificando ali nas situações. Sim. Pessoal, parece que o pessoal da GMI, da produção aqui, tem uma surpresa pra gente. Cadê a surpresa, Mari? Não, pode. Vamos Deixa, é a produção. Nossa, Ah, rede eu tava de olhando mídias. essas caixinhas aí. A nossa produção. Ai, meu Deus, um presentinho. Pode abrir? Vamos abrir. Pera aí, só o Johnny Deixa eu sair. liberar o Aí espaço vocês ali. mostram. Eu não contei a minha história, Vocês tá? falam assim, teve uma mágica. Dia 100. Tem que contar a sua história também. A gente já volta aqui, Gil. Vamos. Tá bom, tá bom. Vamos A pra gente, cá, já e abre, a gente já abre seu coração. A gente finaliza com a sua história. Obrigada. Essa é uma surpresa que o Gemini preparou pra vocês, então se vocês quiserem abrir juntinhos. Ai, vamos lá. Gemi me manda o vale. Só Tá um nó bem na nó. caixa, tá? Amarraram bem esse nó aqui. Vou esperar vocês. O meu abriu aqui. Tô sem unha. Vai, vamos lá? Vamos O lá. meu tem nome aqui, alguém. O meu tá Rodolfo também. Ah, troca, trocar? troca. Eu sou o Caio. O seu Caio, então tá certo. Vamos lá? Juntos? 1, 2, 3 e. Ah, Olha, meu Deus. Legal. Ai, que amor. Gente, nossa. Adorei. Ó, vou ler aqui o cartão. Por meio dessa homenagem do mês do orgulho, reafirmamos nosso compromisso com a diversidade, inclusão e respeito no grupo Mostra de Ideias. Estamos empenhados em criar um ambiente de trabalho que valorize e respeite as diferenças. Celebramos a beleza e o poder da diversidade e do respeito, não apenas nesse mês, mas todos os dias. Agradecemos por fazer parte dessa jornada. Sua singularidade e dedicação é essencial para o nosso sucesso. Vamos continuar aprendendo, evoluindo e buscando maneiras de fazer melhor, criando um ambiente que promova o crescimento de todos. Juntos construímos um mundo mais incrível. Juntos construímos um mundo mais inclusivo e diverso. Incrível. Incrível. Adorei. E uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. Vocês vendo a foto de vocês criança. O que a criança de vocês se sente, teria mais orgulho de vocês, da pessoa que vocês se tornaram hoje? Então, o que essa criança aí, ela se sentiria mais orgulho da pessoa que você se tornou hoje? Cada um pode falar. Acho que a Júlia pode começar, Júlia. Não, eu tô sem palavras, na verdade. Bom, pra mim, pensando aqui, eu acho que coragem. Eu era uma criança muito medrosa, sabe?
tinha muito medo de me impor, muito tímido, muito medo até de escuro, de coisas bobas assim, sabe? E hoje eu vejo que eu tenho coragem de encarar essas coisas. Claro que medo sempre sinto, mas a coragem de encarar, sabe? Que era uma coisa que eu acho que quando eu era criança eu sentia muito medo do que poderia acontecer se eu me impor, se eu fosse eu mesmo. Então esse orgulho, essa coragem de ser quem eu sou, eu acho que é o que talvez a minha criança sentiria mais orgulho hoje. Bom, eu acho que pra mim seria a questão de confiança, né? Eu entrei nesse processo aí de confiança, né? A gente sempre também sente um medo grande de perder as pessoas, né? Conforme a gente constrói o nosso orgulho. Então, eu acho que seria isso. Pode falar. Qual que é a pergunta mesmo? O que é a minha criança sentir orgulho? Isso, da pessoa que você se tornou hoje. Eu acho que é a força. Eu acho que, olhando aqui agora, eu vejo que eu também era uma criança muito medrosa, muito acanhada, apesar de ser sempre uma criança cheia de ideias, cheia de vontades. Acho que é essa força de seguir os meus sonhos, né? De ser quem eu sou. Tô até emocionada aqui. Acho que é isso. Né? Eu dar cara a tapa a sociedade. A gente ficou meio sem palavras, né? Eu não esperava por isso, né? Posso falar? Pode. Eu acho que o Caiozinho se orgulharia de... eu vou ficar um pouco emocionado. Pode ficar, gente. De ter superado algumas coisas, assim. Eu acho que o bullying é algo muito cruel e a gente acha que a gente não vai conseguir superar algumas coisas e a gente pensa que talvez a vida não seja assim, a gente não tenha muito futuro, assim, tanto profissionalmente, relacionamentos. Então eu acho que o pequeno Caio se orgulharia bastante de mim, de ter conseguido. Eu tinha muito medo também e hoje eu me considero uma pessoa bem corajosa. Eu acho que enfrentei bastante coisas e eu não tenho muito medo mais de ser quem eu sou, e eu acho que ele ficaria orgulhoso. Que fofo. Ai, todo mundo se emocionando Ai, aqui, né, imagina. gente? Ai, que bobeira. Orgulho é isso, gente. Esse é orgulho, né? Gente, como que vocês arrumaram essas fotos? Eu tô me perguntando mesmo, gente. A minha foto neném. Deixa eu ver de vocês. Olha que gorda. Como será? Ai, que bonitinho. Eu tinha cabelo essa época. Deixa eu ver. Olha. Ai, que fofo. O sorrisão mesmo. Deixa eu Eu ver. tava com brinquedo. Eu não tinha usado Sapequinha. aparelho, meus dentes estavam meio tortos ainda. Bom, gente, depois desse presente, que ficou todo mundo meio emocionado aqui, Só um pouquinho. mas isso é orgulho, né? Esse é orgulho, né? exatamente isso, a gente se emocionar com a nossa história, com o que a gente conquistou aí. Queria finalizar agora escutando um pouquinho da Gil. Como é que foi o seu processo de aceitação, o seu processo de orgulho? Você já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Posso contar como eu saí do armário? Eu não gosto muito dessa expressão mais, né? Mas de me abrir, né? Que a gente tem essa necessidade, né? De contar, porque acho que a gente precisa dar o ponto final, assim, né? Pelo menos pra mim, né? Às vezes não precisa, às vezes é natural. Mas pra mim foi. E foi uma situação um pouco forçada também. Eu também lá, antes de eu começar a namorar, tava lá saindo com meus dates. E eu saí com uma menina. E a gente ia pra Augusta, né, num barzinho, alguma coisa assim, mas não deu certo, porque eu tava sem dinheiro no dia, não sei o que aconteceu direito. E aí a gente falou, vamos no shopping, que o shopping era do lado, as duas moravam ali no mesmo bairro. Então tá, vamos no shopping. E aí nesse dia foi engraçado, eu tava lá me arrumando, lá. Aí minha mãe virou assim pra mim e falou, onde você vai? Eu, no shopping. Ela, com quem? Ninguém. Se arrumando pra ir no shopping sozinha. Todo mundo. Então, assim, minha mãe já tava com uma pulguinha atrás da orelha ali comigo, né? E aí eu saí com a menina tal, e aí eu voltei pra casa, meu pai veio me buscar, eu nem sabia que ele ia me buscar, mas aparentemente minha mãe ficou brava comigo, né? Porque ela já sabia que eu tava aprontando alguma coisa. E aí meu pai foi lá me buscar, meu pai bravo também, eu tipo, nossa, o que tá acontecendo? Beleza, eu cheguei em casa, minha mãe à porta assim, tipo, eu falei, eita. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, senta aí. E ela falou, onde você tava? No shopping. Com quem você tava? Com uma amiga.
Ela falou, com uma amiga. Eu, Amiga. com uma amiga. Uma amiga. Eu falei, da onde você conhece essa amiga? Na internet. E meu pai lá, calado, assim, quieto e mudo. Aí tá, minha mãe ficou me pressionando, aí teve uma hora lá que eu já tava em prantos, assim, eu falei, tá, eu conheci ela no aplicativo. Aí ela, tipo, mas como assim? Eu falei, tá bom, se você quer saber. Na verdade, eu fiquei enrolando a história ali, até... Aí minha mãe já tava de saco cheio, já foi levantar assim, tipo, embora. Eu falei, não, você quer conversar? Vamos conversar, então. Aí eu falei, então, eu sou bi, eu gosto de meninos, gosto de tudo. Meu pai também, quieto, calado. Aí nessa hora foi muito engraçado, porque minha mãe tava lá, assim, pé da vida comigo. Ela virou pra mim, sentou e eu senti um alívio, assim, nos ombros dela, parece que eu tirei. Aí ela inspirou assim, ela falou, olha, eu não vou dizer que eu não sabia. Né? Então, assim, aí ela falou, tal, tá tudo bem, tal, e eu lá chorando. Meu pai é quieto, mudo. Mas meu pai é quieto mesmo, né? Depois eu fui só conversar com ele. Os pais sempre sabem, né? Sim, não, minha mãe principalmente, claro que ela sabia. E aí depois eu fui conversar com ela, a gente se abraçou e tal, e eu lembro eu falando assim que tava com muitos problemas em casa e que eu não queria ser mais um, né? E ela falou, não, você nunca vai ser um problema e tal. Então ela me abraçando lá e tal. E aí foi muito legal, porque depois disso, minha relação com minha mãe melhorou muito, assim. Eu senti que ela tava mais aberta a perguntar as coisas. Depois ela até veio perguntar, que aplicativo é esse e tal. Né? Então, tô interessada, porque minha mãe e meu pai estavam separados, né? Meu pai tava todo dia lá em casa, mas por questões de nós, né? Eu tenho mais 2 irmãs, então foi muito legal, né? E é muito importante essa história pra mim, não só pra eu me assumir, né, pra minha família, mas também porque foi um dos últimos meses com a minha mãe. Minha mãe faleceu alguns meses depois, pegou todo mundo de surpresa, e eu sempre lembro isso com muito carinho, porque nos últimos tempos a gente estava muito unida, né? E foi até engraçado, assim, né? Não quero deixar ninguém pra baixo, mas eu acho que é engraçado a vida, porque... Ai, Deus. Eu comecei a sair com a Letícia um mês antes da minha mãe falecer. E faltava um dia, assim, pra eu contar pra minha mãe. Mãe, eu conheci uma pessoa legal, eu gosto dela, ela gosta de mim, sabe? Mas eu sei que ela sabia, porque eu já tinha me aberto pra ela, sabe? E eu queria muito que ela pudesse estar aqui vendo, né, o quanto eu amadureci, mas eu acho que a parte desse processo foi eu segui sem ela, sabe? Porque eu tive que amadurecer muito sem ela. Então, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tava muito feliz. E eu tava muito triste também. E, enfim, eu levo isso com um carinho muito grande, porque ela era minha vida, né? Minha pessoa mais importante, né? E claro, ainda bem que eu tenho a minha família pra estar ali comigo, mas eu levo isso com muito carinho, porque a minha mãe, mesmo ela não estando aqui, ela me fez mais forte, porque eu lembro de tudo que ela me falou. Ela não era uma pessoa perfeita, mas ela era, além de ser minha mãe, ela era minha amiga, então enfim, aí teve essa questão da foto também, então eu tô a cara da minha mãe nessa foto. Enfim, é isso. Esse processo foi muito importante porque foi um divisor de águas na minha vida e eu lembro disso assim com carinho também, com pesar, mas eu levo isso como um aprendizado e como uma força mesmo, né? Eu falei que eu lembro da força, então eu lembro de tudo que eu tive que amadurecer e eu quero assim trazer tudo que ela me ensinou, tudo que eu aprendi nesses tempos para as pessoas à minha volta, sabe? De a gente tem que compartilhar mesmo, assim, não vá dormir à noite brigado com alguém, sabe? Mostre para as pessoas que você gosta, que você gosta delas, sabe? Menos ódio, sabe? Vamos, né? Isso inclusive para as famílias, né? Eu quero falar para as famílias para pessoas LGBT que não saíram do armário, ou saíram do armário, a família rejeitou, para
abraçarem mesmo, sabe? Porque você não sabe o dia da manhã. E é isso. A gente tá falando tanto de orgulho, mas eu sei que sua mãe deve estar muito orgulhosa de você. Não, com certeza. Isso com certeza. É não. isso, gente. Eu até me emocionado aqui também. Mas é bem bonita essa história. Eu acho que é legal o que você falou ali de depois que você se assumiu, o relacionamento de vocês até melhorou. Demais. Eu sinto isso muito com meu pai também, sabe? Parece que depois que eu me assumi pra ele entendeu que não era pessoal, sabe? Que Sim. essa dificuldade que a gente tinha de se relacionar era uma coisa que a gente não conseguia se entender. A partir do momento que ele entendeu Sim. quais eram as minhas questões, parece que o nosso relacionamento melhorou muito, sabe? Então, acho que é importante isso, essa honestidade, Que né? quebra, né, essa barreira. Realmente Sim. tira esse peso dos ombros, né? Sim. E a paz Os dois. também de você ter tido essa abertura com a sua mãe, de ter conseguido conversar com ela, de mostrar quem você é de verdade, né? Sim. Inclusive, eu falei, foi um time doido. Era um dia que deu tudo errado e deu tudo certo. Inclusive, eu encontrei essa menina uns tempos depois. E eu falei pra ela, obrigado por estar tudo errado, gente. E ela tava namorando outra menina na época, e ela, tipo, até a namorada dela ficou emocionada, assim, sabe? Então, tipo, obrigado por ter dado tudo errado naquele dia. Porque se não fosse aquele dia, talvez eu não tivesse esse empurrão pra me assumir pra minha mãe, sabe? Então... Bom, pessoal, muito boa a conversa, muito bom papo, mas já estamos chegando no final aqui do nosso podcast. O papo foi muito bom. Muitas emoções. Vamos conversar mais sobre isso. A gente tem aqui no GMI nossa comissão de diversidade, que a gente fala bastante sobre isso, traz aí alguns assuntos que dentro da empresa que acabam impactando aí nossa área, nosso ambiente. Então a gente está sempre discutindo para a gente ter uma empresa que realmente seja inclusiva, que realmente respeite a diversidade, respeite a singularidade de cada um. É um valor que a gente levanta muito aqui no GMI. E esse bate-papo aqui com essas pessoas incríveis aqui do Vale do GMI é justamente para isso, para que vocês que estão assistindo aí, que estão ouvindo, entendam um pouco mais sobre quais são as questões que a gente passa. É um valor que a gente tem aqui, conversar para que a gente se entenda, e a gente traz esse podcast como uma forma de mostrar como é importante a gente ser orgulho, não só os LGBTs, mas qualquer pessoa tem que ter orgulho da sua essência, de quem você é de verdade. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Gemi, pelo espaço, pela surpresa. Vai ter chocolatinho aqui também, Tem ó. chocolate, tem... Nossas fotinhas. Todo E é mundo isso. ficou emocionado. Sigam a gente aí no canal do Spotify, do YouTube. A gente está sempre postando aí esses bate-papos, trazendo temas que vão instigar de debate, instigar a conversa, instigar uma troca de ideias. E curte o nosso canal, dê o like aí, se inscreve e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. A gente merece uma salva de palmas, vamos, a gente merece. Ótimo. Ô, Mário, eu posso revelar agora? Revelar o quê? Foi eu que fui atrás das fotos, tá? Ah, foi você? Ah, entendi. Falei com familiares, eu que dei Você ideia. falou? Falei. Você Falou falou? com a minha família. Com a minha mãe, eu No Caio, a gente só incrementou. Mas eu falei, pra não expor ninguém, né? Não sei, eu falei que era uma homenagem. E pra sua irmã, ela é muito perguntadora. Eu A falei, Bia? eu falei que Tinha que era ser. por causa do seu aniversário. Essa foto é a cara dela. Seu pai achou que eu ia. Ele achou que era golpe, né? Aham. Certeza. Eu tive que falar, ó, entra. Nossa, aí. Socorro. Não, eu falei, eu vou contar essa história de boa. Aí me veio essa Um foto. momento, você só tirar pra gente fazer só Ai, gente. Ah, é verdade. Ah, pra que isso, gente? Eu não vi, volta tudo. Dentro de tudo que eles conversaram, você não consegue montar uma coisa do coração aí? Porque eu acho que vai ficar melhor. Do coração, olha que forte. Nossa. Caramba. Caramba. Pera aqui. Uau, que pra fazer? forte. Bem-vindo ao Trocando Ideias, o podcast do GMI que promove esses assuntos, esses diálogos. Bem-vindo ao programa... Pode Sem o continuar? texto, né? Hã? Sem o texto, É, né? sério? Não, quero não. Dentro da sociedade.
Caramba, eu fiquei surda. Esquece as outras. Esquece, foi lindo, foi lindo. Depois vocês veem qual